Bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Governo pretende avançar com despedimentos na função pública e o dinheiro das privatizações pode ser usado para pagar as indenizações. Esta é uma das medidas que o Executivo deve aceitar do relatório do FMI. A proposta do Executivo para a reforma do Estado deve ir a Conselho de Ministros até ao final do mês. Com o relatório do FMI tornado público, o Governo foi obrigado a chamar os jornalistas e explicar o documento. Sem grandes detalhes, foi Carlos Moedas que confirmou que esta era uma das contribuições para discutir a reforma do Estado, sublinhando que é urgente definir o que os portugueses querem pagar com os seus impostos. Nós temos que ter aqui uma discussão dura, mas uma discussão real sobre o que é que nós queremos ter como Estado, que impostos é que queremos pagar, que Estado é que podemos ter, esse Estado é eficiente, esse Estado está a fazer aquilo que nós precisamos como portugueses. São essas perguntas que precisamos de responder. Nós não podemos continuar a tentar na sociedade portuguesa e a ouvir que não podemos discutir algo que é óbvio. É função do Governo. E como não é sustentável, o Governo já tem algumas ideias do que pode utilizar das ideias do Fundo Monetário Internacional. Antes de mais, o Executivo está pronto para avançar para um corte nos funcionários públicos, tanto através de reformas como por despedimento. Um caminho que pode significar uma fatura elevada para o Estado, mas para isso a solução poderá passar por utilizar parte do dinheiro das privatizações. Por outro lado, o Governo deve também agir no setor empresarial do Estado, através de concessões a privados e ainda reduzir o peso das parcerias público-privadas. Em cima da mesa está também a fusão da Caixa Geral de Aposentações, responsável pelas pensões do Estado, com a Segurança Social. Para além de ser uma hipótese em estudo, é também uma prioridade para o Executivo. Ainda que estes sejam alguns dos caminhos que o Governo tem abertos, o debate ainda não está fechado e todos estão chamados para contribuir. Todos nós estamos conscientes que temos que trabalhar muito para termos um Estado que seja eficiente, que promova a equidade, e temos que trabalhar para isso. E, portanto, não é um ponto para o Governo em exclusivo, e o Governo tem dito isso, é um ponto para a sociedade civil, que já convidámos, para os partidos políticos, portanto esperamos que todos participem realmente. O Governo quer levar a Conselho de Ministros uma lista de propostas ainda este mês, para que o debate se faça até ao verão. E depois é tempo de avançar com as medidas no terreno. É o tema em análise no Conselho Consultivo de hoje, pelos comentadores do ETV, Beja Amaro e Pierre de Bourdeaux. Ambos agradeço a vossa presença. Um bom ano para os dois. Obrigado, bom ano. Muito obrigada. Pierre de Bourdeaux, comece por si. Portugal deve seguir a receita aconselhada pelo FMI neste relatório? Bom dia. Então, a questão de saber se nós devemos seguir, se o país deve seguir ou não a receita do FMI é de saber se a receita do FMI, não gosto muito da palavra receita, porque de facto a receita é aqui uma noção, exatamente, a proposta, se corresponde aqui ao desafio que se coloca ao país. Qual é o desafio que se coloca ao país? É a redução sustentável da sua dívida. A dívida nasce mecanicamente muito do custo do Estado. Okay? Então, de facto, aqui há uma necessidade absoluta que deve ser lembrada de reduzir o custo do Estado, que não é um problema unicamente português, é também um problema, por exemplo, em França, que é a mesma situação. Então, se tem que haver uma redução do custo do Estado hoje, porque o déficit, a dívida que temos e o déficit que nós temos vem em parte deste custo do Estado. Então, tem que haver uma redução do custo do Estado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a partir daí, as propostas do FMI são básicas. Qual é o principal custo do Estado? São, muitas vezes, recursos humanos. Então, tem que haver, efetivamente, com cuidado, com respeito, com muita atenção, mas tem que haver, efetivamente, para mim, uma redução. Toda a gente sabe que, na economia, o peso do Estado representa mais, em Portugal, mais de 50%, quase. E, então, de facto, aqui, isto é insustentável hoje. Então, a partir daí, as propostas do FMI são de bom senso. E depois, aqui, isto corresponde também a uma questão que muitas vezes estamos a esquecer, é que corresponde à estratégia certa. Não quer dizer que isto é para sempre. Talvez um dia o país vai estar em condição de recrutar novamente, de ter novas funções. Só que para o momento de hoje,
que o país está a atravessar é a única maneira que existe para, vamos dizer, reencontrar um equilíbrio orçamental. Mas não acha que este relatório faz uma razia total nos conselhos que dá? Um relatório é, por natureza, eu sou consultor, um relatório tem que ser frio. É verdade que eu tenho este defeito, eu percebo muito bem que há pessoas por trás disso. É por isso que tem que haver uma explicação. Os meus pais, os dois, são funcionários públicos em França. Ninguém tem nada, eu não tenho nada contra os funcionários, como não tenho nada quando se precisa aqui, o sector financeiro está a libertar muitas pessoas hoje. No sector financeiro, ninguém tem nada contra as pessoas que estão a ser libertadas hoje. Não é esta a questão. Estamos só a dizer que tem que haver, efetivamente, uma adaptação dos meios aos recursos que existem. É uma questão tão simples. Eu devo dizer que eu percebo muito bem, eu percebo os sindicatos, que eu acho que é muito importante que eles fizessem o papel deles. Quando eu vejo alguns gestores, públicos ou não, presidentes de câmaras ou não, por acaso, o que foi dizer o engenheiro Carlos Moedas, eu fico triste. Não sei se eu fico triste, eu fico desamparado, porque é como alguém que está doente, que tem quase um cancro e que está a fumar, e o relator do FMI está a dizer que é melhor deixar de fumar. E há pessoas que estão a negar este tipo de evidência, e eu devo dizer que eu fico muito preocupado. Não sei quais são as razões que estão por trás, estão a chegar às eleições autárquicas, estão a chegar, então cada um de nós tem que ver aqui o seu curto prazo, mas de facto, numa perspectiva do Estado, numa perspectiva de longo prazo, o relatório do FMI aponta medidas de bom senso. Benjamar, como é que olha para este relatório? O relatório diz, por exemplo, que o Estado é grande, ineficiente e concede privilégios injustos, tornando-se um empecilho ao crescimento. Concorda com esta afirmação? Não, é evidente, não concordo. E eu contigo, é evidente que não concordo. O que eu quero dizer é bom porque pode haver debate. Eu vou voltar um bocadinho atrás e dizer que, como é evidente, este relatório está hoje desde ontem, a trazer a público aquilo que já era uma evidência. Se nós estivermos atentos, eu diria que este relatório é também e fundamentalmente uma manobra política. Porque se estivermos atentos tudo, ou quase tudo, que vem no relatório, como é evidente, aqui com uma capa técnica que é normal, desculpe-me Pierre, que é normal, digamos, que dos consultores, muitas das vezes é para isso que eles servem. De tal forma, do FMI, não? De tal forma que pronto, foram consultados 10 diretores do Estado e 5 subdiretores, portanto são referidos, foram eles que deram as opiniões e que depois foi feita uma síntese. Mas, como eu estava a dizer, quase todas as medidas que foram ontem apresentadas foram medidas que já foram apresentadas pelo nosso Primeiro-Ministro devagarinho foram deixadas cair nos últimos 3, 4 meses. Portanto, só quem não estava atento é que não reparou que todas estas medidas estavam a ser preparadas. São claras. A desculpa atual é que é um relatório técnico. É evidente que é um relatório técnico. Todos os consultores o que fazem são relatórios técnicos e dão, de uma maneira ou de outra, ou mais ou menos, indicações para uma atuação futura. Normalmente não são depois responsabilizados para pôr em funcionar. Não obstante, hoje realmente temos que dar um pouco mais de atenção a um relatório feito pelo Fundo Monetário Internacional do que se calhar há 10 anos atrás, porque na prática são eles que estão a pôr, digamos, o nosso governo hoje não é mais do que o executante de um conjunto de medidas que começaram pelas medidas da Troika e que hoje estão, digamos, a ser apontadas pelo Fundo Monetário Internacional. Outros pareceres virão de consultores ou não, que irão, digamos que, dar mais força, entre aspas, às medidas agora aqui apontadas. A questão que se me parece que se está a pôr neste momento é que é mais do mesmo.
Eu não tive a oportunidade, porque não tive realmente tempo, de olhar ou de ler o relatório na sua origem. Portanto, o relatório todo, estou um pouco a limitar à informação que ainda ontem tive tempo de apreciar. E o que me parece realmente é que, em termos de novidades, para podermos dar a volta ao país na sua totalidade, nada lá existe que não seja igual àquilo que foi feito. São mais cortes, e mais cortes a todos os níveis. Não há, digamos que, grandes medidas ali apontadas em termos de uma estratégia futura para o país, ou pelo menos de uma sugestão de uma estratégia futura para o país. Continuamos realmente, digamos, a seguir e a utilizar a mesma metodologia que, segundo parece, pelo menos são os dados que nós temos neste momento, não estão a resultar. Portanto, eu não sei muito bem, para além de ser um ato político, não é por acaso, toda a gente conhecia o relatório, pelo menos ao nível do Ministério, e agora até parece... Isto são táticas normais. É apresentada uma situação que toda a gente já conhecia, quando digo toda a gente, neste caso, ao nível dos partidos atualmente no poder, e depois aparecem, também ontem já apareceu o polícia bom e o polícia mau. É o governo que, através de um conjunto de ministros, diz que está de acordo, que as medidas são para analisar e que estão, digamos que, consentâneas com aquilo que deve ser feito para recuperar o país, e depois vem o polícia bom, que é o CDS, a dizer, atenção, que há aqui um conjunto de medidas que Mas, José, posso fazer uma pergunta? Podem ser... Não, com certeza que sim. Há recursos ou não para continuar com este Estado? Uma segunda pergunta. É ou não o Estado, a sua justiça, eficiente ou não? É esta a questão. Que hoje temos um Estado, objetivamente, nós acabamos de fazer um estudo, investimento francês em Portugal acabou de fazer um estudo junto de 600 empresas, 600 multinacionais de todos os países. O que é apontado é a burocracia, problemas enormes de licenciamento que prejudicam o investimento e uma justiça que é abominada. E não abominada pelas decisões que tomas, pela sua complexidade e os prazos, que são os mais longos da Europa. Então, é só esta questão. Mas aí, vamos ver, só me estás a dar razão. Estamos completamente de acordo. Mas completamente de acordo. A questão é precisamente essa. É que nós estamos, não é a cortar dos funcionários públicos no valor daquilo que é se quisermos, o preço do seu trabalho, que resolvemos o problema da justiça, que resolvemos o problema do Estado, que resolvemos aquilo que realmente está mal. O que nós devemos discutir, sim, é que Estado é que queremos e como é que o queremos pôr a funcionar. Que são coisas completamente diferentes digamos, que estarmos confrontados, que tem que ser resolvido, e aqui temos que olhar para outro. Eu continuo a pensar, e acho que ainda somos membros de uma coisa que se chama Europa. Sim, se a Europa quer, digamos, que ajudar-nos, tem que nos ajudar realmente e dar-nos condições. Não há nenhuma medida de ajuda, entre aspas, ou de proposta de ajuda neste relatório para que a Europa intervenha em Portugal de uma forma distinta. Agora, com o que acabaste de dizer, mas estou completamente de acordo. Há que reestruturar a justiça, sem dúvida alguma. Há que reestruturar o Estado, sem dúvida nenhuma. Há que olhar para a segurança social, sem dúvida nenhuma. Mas há que o fazer e o começar a fazer por baixo. E quando digo fazer por baixo, é sabermos claramente para onde é que queremos ir, o que é que queremos fazer de cada um disso. E não, pura e simplesmente, um conjunto de medidas mais ou menos avulsas, claro que não são completamente avulsas, para resolver um problema tão somente de Orçamento Geral do Estado. Mas, não pode ser assim. Mas, José, a questão do corte, tu tens toda a razão de dizer que temos que explicar de onde vem o corte. O corte vem muitas vezes de superposição de função. Identidade, que é muito... Cuidado, eu digo isto, parece que eu estou numa realidade igual em França, que é muito o nosso problema em França, como é o problema que são várias entidades a fazer exatamente o mesmo. E então a sobreposição e a complexidade, a lentidão vem que estas diferentes entidades do licenciamento, por exemplo, tenham que dar um parecer. E o corte vem de suprimir algumas atividades que estão em duplicado, para não dizer em triplicado. Estás a referir a quais, em particular?
tenho um exemplo, mas como este exemplo é pessoal, é muito complicado. Não, nada, licenciamento, parques naturais, Câmara, Ministério da Agricultura, é uma complexidade para licenciar uma obra de 80 metros quadrados. É um pesadelo. Sim, mas, é um pesadelo. Cuidado, eu estou a falar. E depois a questão é que todos nós, como cidadãos, estamos confrontados a isso. É que estamos. Eu digo cidadão, não sou de cá, mas se eu vivo cá há 20 anos, então tenho casa, estou em casa de férias, então. Todos já nós, é cidadão de cá. Não, exatamente, mas então, quer dizer que todos nós estamos confrontados a isso no nosso dia a dia. Isto já nos aconteceu a todos nós. E depois, quando há uma tradução objetiva, dizer, cuidado, devemos optimizar, devemos reduzir, devemos simplificar, parece que as pessoas ou estão a descobrir ou então estão a negar. Isto me faz imensa confusão. Acha que o Governo devia ter começado por aqui? Não, eu acho que não é possível começar, eu acho que isto tudo tem que ser estudado, mas uma vez eu acredito muito que se há um ponto que não funciona no Governo é a questão da pedagogia do que se deve fazer. Por exemplo, gostei muito da intervenção ontem do Carlos Moedas, que o Carlos Moedas a dizer toda a gente devia ler o relatório, que de facto o relatório tem uma história, tem um diagnóstico, depois se é possível concordar ou discordar, mas ganhar consciência dos problemas do país, ganhar até o relatório não aponta um caminho só, ele aponta um conjunto de caminhos. Mas acha que o Governo fez a explicação que devia o Carlos Moedas ontem fez, eu acho, uma boa explicação. Agora, isto tudo devia ter sido feito, não a reboque, mas a montante, de uma forma mais... O José tem toda a razão. Estas reformas estão muitas vezes muito mal, chegam aqui de uma forma muito mal organizada e estruturada. Aqui concordo completamente. A verdade é que não é possível sustentarmos o Estado que temos, da forma como temos. Parece que não. Não é possível, e não é com certeza possível, sustentarmos o Estado da forma como ele está. E aqui, ou se quisermos, com o conteúdo atual do Estado. A questão é, e eu vou, desculpem-me repetir-me, é a forma como abordamos a reestruturação desse mesmo Estado. Precisamos de saber claramente, ou se quisermos, nós portugueses, temos o direito de saber qual é o rumo e qual é o Estado de que estamos a falar. E não qual o Orçamento Geral de Estado que queremos cumprir. São coisas completamente distintas. São coisas que nos podem pôr em causa o próprio Estado. E eu diria, até vou mais longe, que podem pôr em causa a democracia portuguesa. Nós temos que saber, como país democrático que somos, temos que saber para onde vamos. Os portugueses têm direito de saber para onde vamos. E não direito a saber que depois da manhã vão receber menos 20%. Isto não é nada. Isto não é nada. Porque todas estas medidas que vêm, com certeza, eu continuo a dizer e a pedir desculpa de não ter lido todo o relatório, porque, evidentemente, não tive tempo. Também não li um conjunto, a grande maioria das medidas, às quais eu tive acesso realmente através da comunicação social, são medidas perfeitamente viradas para a redução do Orçamento Geral do Estado e não para a redução do Estado, porque são coisas completamente distintas. São coisas completamente distintas. Quando se fala na educação e se diz que deve ter uma redução de 50 mil postos de trabalho, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar do Orçamento Geral do Estado, não estamos a falar de uma política de educação para Portugal. Não estamos a falar de para onde é que queremos que as nossas universidades vão. Não estamos a falar de o que é que queremos para os portugueses no futuro. Olhemos para a Irlanda. Hoje vem um artigo... Estamos a olhar só para números, na sua opinião? Completamente. Estamos a olhar só pelo números, ou pelo menos é a sensação que os portugueses têm, é que são para números e que no fim do mês vão ter grandes dificuldades, mais ainda e acrescidas com certeza, daqui a um mês, para poderem sobreviver. Mas, José, isto é verdade que é o cenário ideal e todos nós concordamos com isso, só que hoje a casa está a arder e não sei se nós podemos pensar, se temos tempo de pensar na casa que gostávamos de ter e em primeiro lugar não devemos apagar o fogo. Pierre, de facto, a casa está a arder. O problema é quem é que lhe ateou fogo. Não, em última instância, temos um governo que diz que é bombeiro há 2 anos.
pegando nas tuas palavras, e teve tempo, para além disso, de apagar alguns focos, porque eles tinham que ser apagados. Não está em causa isso, não estou a pôr em causa os problemas que nós realmente temos, de todo. Estou a pôr tão somente em causa a forma como o fogo está a ser ateado. E estou convencido, porque até agora o fogo não foi apagado, pegando, portanto, na imagem que eu acho ótima, e dá-me a ideia que o que está a ser feito é não a lançar água para a fogueira, mas a lançar mais paus e mais madeira, se quisermos, para este fogo que nós realmente temos. Não é isso que está em causa, mas de todo. Pierre, como é que olha para esta notícia que é avançada hoje pelo Económico, que diz que o dinheiro das privatizações pode ser usado para pagar, para reduzir os funcionários públicos, efetivamente? Eu acho que seria uma forma inteligente de fazer. Seria uma forma justa, quer dizer que devemos ter muito cuidado nas pessoas, mas uma vez, cuidar das pessoas é um aspecto que é fundamental. As pessoas não são Kleenex, deve ser feito com muita atenção, com muito cuidado, com muita justiça, de uma forma equitativa, mas eu acho que seria efetivamente uma boa medida. Benjamin, como é que olha para esta medida? Eu diria que essa é o Estado que paga o Estado. E aí estamos relativamente de acordo. Podemos estar de acordo ou em desacordo com algumas privatizações, mas isso é um assunto completamente distinto. Tentando responder à sua pergunta, acho que aí sim é o Estado que está a pagar o Estado e de uma forma correta. Não me parece que seja. Mas esse dinheiro não deveria ser para reduzir a dívida pública? Não deveria ser usado para isso? Não era para isso que estava destinado? Mas o fim mesmo, só de uma forma mais eficaz para mim. E repare, não é com o dinheiro das privatizações que nós vamos resolver o problema da nossa dívida externa. Agora, todos nós... Quando nós pensamos nisso, estamos, digamos que a escamotear a situação. E se não vejamos, portanto, a dívida pública aumentou no último ano, apesar das privatizações que existiram. A questão não é essa. Agora, mesmo assim, quando eu me permito aqui uma divagação, eu acho que para todos nós, para mim devo dizer que não tinha esta percepção, as privatizações estão a correr muito bem. E o facto de dizer, vamos vender barato, ninguém vendeu barato. A EDP foi uma excelente operação para o Estado e os aeroportos, a ANA está a ser uma excelente operação, que hoje é um facto objetivo que o dinheiro que o Estado ganhou com a venda da ANA, com a chegada de Vinci, é realmente uma operação ideal, é quase win-win. É win por quem comprou, que de facto vai passar a ser a maior operação aeroportuária da Vinci, até a Vinci quer pôr os seus centros de competência a Portugal, que é muito bom para eles, também é muito bom para o país, que o país teve um encaixe superior ao que tinha sido ao melhor orçamento, devemos ser francos, em primeiro lugar. E em segundo lugar, vai ganhar um centro de competência que não tinha. Então, de facto, eu acho que as privatizações, sem falar da boa decisão, eu tinha posto isso em preparação, mas na boa decisão da TAP, eu acho que a TAP foi tomada a decisão certa, até tinha dito isso, eu tinha dito que antes de responder a uma das suas perguntas, eu aconselhava de não privatizar Falámos a TAP. Falámos aqui nisso e até achámos que não seria a decisão tomada nesse dia. Eu defendo a privatização da TAP como modelo, mas não nestas condições. Ninguém pode ser dogmático, devemos ser pragmáticos. Eu acho que, mais uma vez, o Governo tomou aqui uma boa opção. E, de facto, os recursos encaixados pelo Estado são muito bons. Que havia esta dúvida, será que é o bom momento para privatizar ou não? Será que vamos vender barato? Nada está a ser vendido barato. Pelo contrário. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu esta semana tenho estado a perguntar aos comentadores quem é que, na vossa opinião, quem são as personalidades que, na vossa opinião, vão marcar este ano. Benjamin. Em Portugal? Em Portugal e no estrangeiro. Não, em Portugal vai haver duas personalidades que podem realmente alterar tudo o que se passa em Portugal. Essas duas personalidades, uma é um partido, chama-se e está no governo, portanto não vale a pena dizer quem é, e o outro é o Presidente da República. Em termos internacionais vamos sempre bater aos mesmos, portanto, eu quando digo vamos bater aos mesmos, para Portugal vão ser muito importantes as eleições alemãs, portanto estamos a falar da chanceler Merkel, e há uma outra instituição, entre aspas, que vai ter uma grande importância, talvez não ainda muito significativamente este ano, mas talvez para o ano que vem, que vai ser a China. Nós vamos ter que olhar para a China de uma forma
vão-se passar coisas na China que vão influenciar claramente o mundo nos próximos, não vou dizer séculos porque não tenho capacidade para ir tão longe, mas nos próximos anos. Pierre. Para mim, há duas pessoas em Portugal. A primeira é o primeiro-ministro, que de facto é muito criticado, até em alguns aspectos é normal, mas de facto está a manter-se aqui o seu cabo, e eu acho que isto pode ser muito positivo, de manter a sua linha. E também o João Proença, que para mim é uma pessoa-chave, está a fazer o seu papel, e uma pessoa mesmo assim muito responsável. E esta questão de, estamos a ver, muitas vezes nas supostas divagações do governo, são na realidade para manter o acordo social, para mim um ativo fundamental. Então este par para mim é fundamental. E lá fora estou completamente alinhado com o que disse o meu amigo José. Eu diria mesmo assim que Merkel e Hollande vão ter um peso. Merkel em primeiro lugar, não há dúvidas, mas Hollande também pode ter um peso. E depois a questão da China, que até com o crescimento e com a entrada aqui dos chineses no capital da EDP pode facilitar algumas operações. De facto, olhar com muito cuidado e muito interesse pela China. Pierre de Bourreau, Benjamar, muito obrigada pela vossa presença, pelos vossos comentários neste Conselho Consultivo, que está de regresso amanhã.